Boa noite, pessoal. Vamos dar início a essa aula. Queria agradecer a doutora Natália pelo convite, para poder falar um pouco para vocês sobre medicina baseada em evidências. Meu nome é Junino Costa Diniz, sou médico cardiologista, preceptor das residências de cardiologia aqui do Hospital Mercor e do Hospital Geral, e também de clínica médica do Hospital do Câncer. Esse é o meu conflito de interesse para a aula. Na verdade, o meu maior conflito é esse, né? Eu sou entusiasta da medicina baseada em evidências e deixo aqui para vocês a oportunidade de adquirir esse manual do professor José de Alencar, que está muito bom. Basicamente, tudo que eu vou passar aqui nessa aula foi aprimorado dele. Esse aqui é a minha edição, autografada pelo mestre, e qualquer dúvida que tiverem podem me interceder, tá bom? Então, qual que é o motivo de saber a medicina baseada em evidências? A medicina baseada em evidências, basicamente, ela vai integrar a melhor evidência científica disponível no momento, com a experiência clínica do paciente e junto com os valores do paciente. Somando esse tripé, a tomar a melhor decisão de uma conduta segura e personalizada para cada paciente, né? Mas, doutor, como assim? Vou tentar explicar com um caso clínico para vocês. Imagina que eu, a doutora Natália, estamos lá na enfermaria e tem um paciente, seu Pedro, 60 anos, que foi admitido com hemorragia digestiva por uma úlcera gástrica e tinha uma hemoglobina de 6,7. E aí, dois residentes vão passar o caso para a gente. A primeira residente, a Maria, ela é uma residente que lê bastante artigo científico, e ela leu um artigo no New England que falava sobre a questão da transfusão liberal e transfusão restritiva após uma hemorragia digestiva alta. E aí, quando comparados os pacientes com uma HB de 9 e os pacientes com HB de 7, os pacientes com uma HB de 7 foram pior que os pacientes com uma HB de 9. E ela concluiu, erroneamente, que HB de 7 é pior do que HB de 9, porque, na verdade, o trabalho não avaliou quem ficou em tratamento com uma HB abaixo de 7. Praticamente todo mundo que estava com uma HB de 7 recebeu a transfusão. E quem estava com HB a maior que 7, ele poderia ou não receber a transfusão a critério clínico, certo? E a sugestão da Maria foi de transfundir esse paciente. Já o João, ele, ancorado pelo viés da disponibilidade, lembrou que no mês passado, durante o rodízio, um paciente com HB de 6 foi optado por realizar a transfusão, e esse paciente evoluiu com uma trale, que é uma complicação rara aí após transfusão, né, uma reação adversa de transfusão, e esse paciente acabou vindo a óbito. E aí, por entender que seu Pedro estava estável, sem droga vasoativa, ancorado nesse viés de disponibilidade, ou seja, do último caso que ele lembra ter participado, ele sugeriu, então, para mim ou para a Natália, de não transfundir esse paciente, né? E a gente entra nessa decisão, né? De transfundir ou não transfundir, né? Qual seria a conduta mais adequada para esse caso, né? E aí, a gente está diante, então, de muito ruído, onde a gente tem um viés de uma evidência da Maria e esse viés de disponibilidade do João. E, obviamente, para tentar tomar a melhor decisão, eu e a Natália optamos por ir nós mesmos avaliar o paciente. E quando a gente avalia esse paciente, a gente percebe que ele até está um pouco mais taquicárdico, está pálido, ele tem um pouco de dispneia quando vai no banheiro, e primeiro pensamento que vem à cabeça seria guiar pela conduta da Maria e realmente transfundir o paciente, porque aquele paciente se beneficiaria em você ofertar uma maior quantidade de oxigênio. Lembrar que a hemoglobina, né, que está presente na hemácia, carrega oxigênio. Só que, ao conversar melhor com o paciente, descobri que o paciente é flamenguista, gente boa, tem 2 filhos, e ele contou para mim que ele é testemunha de Jeová. E a HB dele, de um mês atrás, era de 7,2. E depois de colher toda essa história, entender
todo o viés do paciente, a decisão final foi a de não transfundir. Porque por mais que a gente tenha a evidência ali que possivelmente esse paciente se beneficiaria de um aumento da VO2 dele, da oferta de oxigênio dele, a gente optou por respeitar também os princípios éticos daquele paciente e acompanhar o caso. Então, basicamente, a medicina baseada em evidência serve para isso. A gente vai juntar todas essas informações para tomar uma melhor conduta individualizada para cada caso. Do ponto de vista histórico, a medicina baseada em evidências nasceu com arquivoprocaine, lá nas décadas de 60, 40, com a introdução do Sistema Nacional de Saúde lá da Inglaterra. E a medicina da forma como a gente conhece hoje, a gente deve-se muito ao David Sackett, que foi um estudioso aí dos anos de 1970 e 80, e criou esse manual aqui de medicina baseada em evidência, que basicamente estrutura esse roteiro que a gente vai abordar aqui hoje. Então, que passos que vocês precisam dar para executar uma boa medicina baseada em evidências? A primeira coisa é formular uma questão. Então, poxa, será que dar essa medicação que é de um veneno da jararaca para controlar a pressão desse paciente é a melhor coisa a ser feita para um paciente que tem pressão alta? Você vai pesquisar, então, a informação que você tem disponível até o momento. Então, você vai em fontes confiáveis, né? Vai no PubMed, vai no Lilacs, vai na Cochrane, vai em grandes periódicos e procura outros trabalhos que já tenham levantado essa pergunta. Se você for um pesquisador e perceber que existem poucos trabalhos, pouca evidência, você pode criar uma evidência, criar um estudo para avaliar melhor essa questão. Após juntar todo esse compilado de informação, você vai passar por uma análise crítica. Então, você vai separar o que é lixo, que é informação ruim, e acreditem, a medicina está cheia de artigo com informação ruim, mal feita, tendenciosa, e com base naquela coletânea de artigos bem estruturados, bem elaborados, com critérios bem estabelecidos, você vai, então, interpretar a melhor evidência que você tem para o seu contexto. E com essa melhor evidência, você vai aplicar, vai ver se o seu paciente pode ser aplicável, a evidência que tem até então, e após aplicar isso ao seu paciente, você vai reavaliar, definir se realmente essa evidência que você conseguiu tirar com base na sua investigação foi a melhor para o seu paciente, ou se eventualmente seu paciente não se adequava a aquilo que você investigou, tá? E aí vocês vão perguntar, tá bom, doutor, e como é que eu vou avaliar a qualidade de um trabalho? Então, muitos de vocês talvez já tenham visto essa pirâmide, né? A gente fala da pirâmide da evidência científica, onde na base aqui da pirâmide a gente começa com a opinião de especialistas, né? Subindo para o relato de caso, onde a gente pega uma série de casos com uma evolução semelhante, ou casos raros, para reportar algum efeito colateral ou uma evolução favorável. A gente vai ter os estudos de caso-controle, né, onde a gente, em determinada intervenção, a gente compara com os pacientes que não tiveram uma intervenção. Os estudos de coorte, são aqueles estudos retrospectivos, né, onde a gente consegue avaliar basicamente os fatores de risco para cada doença, e os famosos ensaios clínicos randomizados, né, os trials, que são estudos geralmente duplo cego, placebo controlado, multicêntricos, randomizados, né, que seria aí o ápice da nossa evidência clínica, né. E aí, por muito tempo, a gente colocava aqui no topo da pirâmide as revisões sistemáticas, as famosas meta-análises, que juntavam vários ensaios clínicos randomizados e, através disso, tentava unificar a melhor evidência com base nesses trabalhos clínicos randomizados, certo? E a gente acreditava que, partindo da base ao topo dessa pirâmide, a gente teria uma informação cada vez mais robusta, uma evidência cada vez melhor. O que acontece? Com o advento da IA, com o advento de plataformas cada vez mais fáceis de juntar evidências, a gente vai começar a se deparar com isso. Talvez muitos de vocês tenham vivido aí
na fase da pandemia, aonde muitas meta-análises tentaram responder perguntas de qual o melhor tratamento para aquela condição. E a gente, por muito tempo, foi exposto a essa meta-análise e juntou vários pequenos trabalhos com uma molécula antiparasitária, né, no caso a ivermectina, sem um cunho propriamente, uma probabilidade pré-teste adequada, né? Você vai usar um antiparasitário para tratamento de um vírus, né? Não existe uma plausibilidade com base nessa teoria, mas você juntou vários pequenos trabalhos, então cada linha aqui é um trabalho, cada linha dessa aqui é o intervalo de confiança, que a gente vai falar mais para frente, né? Esse aqui é o gráfico da árvore, o forest plot. E aí, quando você junta esses vários trabalhos que são negativos, né? Então, sempre quando essa linha aqui de significância do trabalho atinge essa linha de 1 aqui, que é a linha da nulidade, a gente fala que o trabalho não teve poder para descartar a hipótese nula, né? De descartar a hipótese que foi testada. Mas quando você junta esses vários trabalhos que não atingiram significância, você chega a esse diamante aqui embaixo, que é a união de todas as informações. E aí a união de todas essas informações sugeria, naquela época, que a ivermectina, então, um antiparasitário, seria benéfico no tratamento da Covid-19. E isso aí foi amplamente utilizado, foi fenômeno de campanha política, de massa, vocês bem sabem tudo que a gente passou por conta disso, mas quando você vai avaliar criticamente esse estudo, a gente pega essa figura 2 do próprio trabalho, onde ele, em cada linha que ele enumera cada trabalho que foi avaliado, e cada coluna representa um viés que possa ter sido avaliado nesse trabalho, entendeu? Quando ele é preenchido com essa bolinha verde, representa que ele não tem um viés. Quando ele está com uma bolinha amarela, representa que ele tem um viés que é significativo. E quando ele tem essa bolinha vermelha, ele representa que é um viés que pode, inclusive, atrapalhar a apresentação, né? Levar você a um diagnóstico errôneo, né? E mesmo contrariando uma figura dessa, onde praticamente a grande maioria dos trabalhos eram cheios de evidências, de vieses significativos ou vieses que poderiam levar a um desfecho contrário, demorou aí cerca de 6 meses para que o editor dessa revista, né, o American Journal of Therapeutics, levasse uma nota mostrando que realmente não era a melhor evidência, que talvez fosse um trabalho que não deveria ter sido nem publicado, mas que a revista se comprometia a trazer informações atuais com melhores terapêuticas e uma ciência mais sólida, conforme novas evidências foram saindo, e a gente teve depois até o próprio autor, aí, o Andrew Bryant, fazendo uma nova meta-análise, pegando só esses trabalhos aqui que são isentos de viés, né, que só os verdinhos, mostrando que realmente a ivermectina não teria um desfecho significativo no tratamento da Covid-19, e depois o estudo Recovery e outros trabalhos mostrando o uso de dexametasona, de alguns imunobiológicos aí que realmente tiveram eficácia, né, além da vacina, tiraram a gente dessa situação. Então, eu acabei de apresentar para vocês um conceito que na medicina baseada em evidência a gente chama de IGO, ou de IJO, que basicamente o que quer dizer, quando você avalia lixo, você vai ter um resultado de lixo. Então, se você pega artigos ruins para fazer a avaliação do seu trabalho, você não vai conseguir ter uma boa conduta a partir desses artigos que estão todos enviesados, certo? E, por muito relacionado a isso, então, o professor José de Alencar e outros colaboradores, eles vêm sugerindo que, ao invés de usar a pirâmide, a gente passa a usar, então, esse iceberg na evidência, aonde a meta-análise, ou a revisão sistemática, ela deixa de ser o topo dessa pirâmide e passa a ser uma lupa amplificadora, que ela vai estar aqui amplificando, então, o que a gente tem de evidência desses grandes trabalhos. E aí os trabalhos podem ser, então, trabalhos prospectivos, né, de tratamento,
ou mesmo quando a gente vai avaliar um teste diagnóstico, não tem como a gente fazer um trabalho prospectivo como o de tratamento, a gente vai se guiar por trabalhos de corte, né? Então, não necessariamente um trabalho de corte vai ser uma evidência pior do que um trabalho prospectivo de caso controle, certo? E aqui embaixo, na parte oculta do iceberg, eles reconhecem que a gente tem várias informações hoje em dia que a gente ainda não sabe bem ao certo como interpretar elas. Então, informações obtidas de dispositivos vestíveis, como relógios, anéis, informações de data é, de, de governo, de farmácia, de outros órgãos governamentais, de pesquisas eletrônicas que a gente acaba colocando ali para diversas plataformas, né? Então, eu gosto muito dessa frase aqui do John Mandrola, que é o editor do This Week in Cardiology, do Medscape. Ele fala que a ciência diz para a gente o que a gente pode fazer, os trabalhos clínicos randomizados, né, os trials, dizem para a gente o que a gente deve fazer, e os trabalhos observacionais, eles dizem para a gente o que a gente está fazendo. Então, a meta-análise, ela vai ser essa lente amplificadora, que geralmente vocês vão encontrar na Cochrane, na JAMA, New England, que vão tentar sintetizar essa informação advinda de diversos trials semelhantes. Os trials, ou RCTs, eles vão estabelecer a melhor avaliação de causalidade e a avaliação de eficácia e segurança de medicações. Então, New England, JACC, European Heart Journal, Circulation, a própria sociedades brasileiras, né? Como a gente traz aqui o ISIS-2, que é um trabalho do AS, o CURE, que é o trabalho do Clopidogrel, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente vai ter estudos de cortes, que vão ser bons para a gente para falar sobre avaliação prognóstica, né? Então, por exemplo, o estudo Framingham, o estudo Brief, que são trabalhos retrospectivos onde a gente avalia, né, o risco cardiovascular, no trabalho Framingham, o risco da insuficiência cardíaca aqui no Brasil, no registro Brief. A gente vai ter série de casos, relatos de casos que vão ajudar a gente em doenças raras, então é impossível a gente fazer um grande trabalho cego, duplo cego randomizado de uma doença que só tem 10 casos relatados na literatura. Então a gente vai se guiar de trabalhos de casos que muitas vezes vão mostrar a evolução dessa doença, os efeitos adversos de determinadas drogas, né? E muitas coisas na medicina, infelizmente, não vão ter evidência, né? A gente, infelizmente, não tem evidência para tudo na medicina. Então, vão se guiar com base na opinião de especialistas, né? Então, os experts no assunto vão se juntar e acabar trazendo as recomendações das nossas diretrizes, né? E aí, quando a gente abre a diretriz, pelo menos as diretrizes de cardiologia, a gente vai ter essa classe de recomendação, nível de evidência, né? Onde a classe de recomendação, basicamente, a classe de recomendação 1 vai ser aquelas recomendações de coisas que a gente deveria fazer, né, que deve fazer, e a classe de recomendação 3 são basicamente aquelas coisas que a gente já tem evidência que é deletéria ao paciente, que a gente não deve fazer, tá? As classes de recomendações 2, eu costumo falar que é aquela classe de recomendação que vai muito do especialista, então, às vezes vocês como clínico, como não especialistas, não precisariam ter esse domínio de saber que naquela patologia, naquele paciente com cardiopatia estrutural, refratário ao tratamento clínico, tal molécula deva ser considerado, né? E além da classe de recomendação, a gente vai ter também o nível de evidência, né? Então, o nível de evidência A seria aquela recomendação que a gente tem diversos trabalhos, muito simples, randomizados, meta-análises, mostrando o benefício ou o malefício dessa terapêutica. O nível de recomendação B, então, a gente tem um trabalho, ou poucos trabalhos, mostrando essa recomendação, e o nível de recomendação, o nível de evidência C, seriam basicamente aquelas recomendações que advêm de opinião de especialista, né? E aí eu trago para vocês, então, essa carta ao editor, onde foi se
elencado todas as recomendações, as principais diretrizes da American Heart, e aí percebam vocês que quando a gente vem aqui para as recomendações, nível de evidência, recomendação 1, nível de evidência a gente tem apenas, não funcionou, a gente tem apenas 14% de recomendações classe 1 e o de recomendação A. Então, a menor parte da recomendação que a gente tem nas maiores diretrizes internacionais de cardiologia advém de uma evidência robusta, né? Enquanto cerca aí de 44,5% são classe de recomendação nível de evidência C, né? E partem de opinião de especialista. Então, é por isso que vocês também não vão deixar de estudar, de entender a melhor evidência para aplicar ao seu paciente. Como é que vocês vão aplicar isso na prática? Tá? Vou trazer aqui para vocês alguns casos clínicos, e aí vocês podem comentar o que vocês fariam, tá? Então, nesse caso 1, a gente tem um paciente de 55 anos, no 5º dia pós-operatório de uma cirurgia abdominal, que evoluiu com febre e tosse purulenta, tá? Então, ele vai estar com uma pressão arterial de 110 por 63, uma frequência cardíaca de 90, saturando 93 em ar ambiente, vai estar com regular estado geral, regular estado nutricional, vai ter um murmúrio reduzido, mas um estertor fino no ápice direito, a ausculta cardíaca normal e um edema discreto em membro inferior. E aí, por rotina da UTI, esse paciente apresentou ali um dímero que foi coletado ao acaso, no valor de 822, sendo que o valor de referência é 500. E aí, muitos de vocês falam para mim, doutor, eu li que o dímero é um exame com uma sensibilidade de 98%. Então, quem tem um dímero positivo, provavelmente tem um tromboembolismo pulmonar. Vocês pediriam angiotomografia para esse paciente, pensando em tromboembolismo pulmonar? Pelo quadro clínico, eu não pediria, não. Mas o dedímero também é pouco específico, né? Qualquer coisa aumenta ele. Exatamente. Então, assim, vocês têm que lembrar que exatamente o dímero é um produto de degradação da fibrina. Então, infecções, piora da função renal, febre, múltiplas punções, então o paciente entra no pronto atendimento, erram a veia dele para puncionar mais de 5 vezes, isso talvez já seria suficiente para alterar o dímero, né? E assim, graças a Deus, a gente teve uma nova atualização aí da diretriz de TEP, ele já colocou um corte até um pouquinho mais alto, de 1.000, né? Porque por mais que vocês pensem ali que o corte é 500, e talvez vocês até lembrem que, pela idade, passou de 50 anos, tem que multiplicar por 10, né? Então, estaria um pouco acima ali de 500, e eu via frequentemente esse exame sendo solicitado na emergência, sendo que era um paciente que claramente estava com pneumonia, né? Um paciente com febre, com tosse, dispneia e um estertor focal ali no ápice direito, né? Mas, se vocês tivessem dúvida, a gente poderia colocar que era um paciente que tem uma baixa probabilidade de TEP, né? Então, vamos correr 10% de probabilidade de TEP, e aí, mesmo com o exame com 98% de sensibilidade, a gente teria que esse exame positivo, dímero positivo, ele seria o suficiente para aumentar a sua probabilidade de pré-teste de 10 para 10,9%. Então, ainda é uma probabilidade muito baixa desse paciente estar com TEP. Esse normograma dessa árvore de probabilidade, vocês podem pegar nesse site, tem MB Descomplicado, que também é de autoria do professor José Alencar, juntamente com os colaboradores, tá? Então, vocês veem que, como vocês mesmos disseram, o dímero vai acabar se aumentando por várias outras doenças, ocasionando muito mais falsos positivos do que verdadeiros positivos, correto? Vamos para outro caso, então. Então, agora vocês estão com um paciente de 65 anos, obeso, com MC de 36, ele é hipertenso e diabético, chega no pronto-socorro com uma dispneia, aos pequenos esforços, que vem piorando até mínimos esforços, ortopneia, ele diz que agora precisa de 3 travesseiros para dormir, e edema de membros inferiores.
Ele é admitido com uma PA de 150/70, uma frequência cardíaca de 115, saturando 92% em ar ambiente. Ele tem estertores crepitantes até 1/3 bilateral, tem turgência jugular, com refluxo hepatojugular, e um edema de 2 cruzes em membro inferior. Até que se prove ao contrário, o que vocês acham que esse paciente tem? Insuficiência cardíaca. Exatamente. Então, assim, eu sempre bato para vocês, né? Insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico. Vocês não precisariam de nenhum exame, mesmo um ecocardiograma, para fechar esse diagnóstico, correto? Só que o colega acabou pedindo um exame, NT-proBNP. E vejam vocês que esse NT-proBNP veio de 90. E aqui o valor de referência para todas as idades é menor que 100. E aí, acho que alguém ali tinha comentado que o dímero ele tem um bom valor preditivo negativo, né? Então, já que você falou em valor preditivo negativo, eu trago para vocês que o NT-proBNP tem um valor preditivo negativo de 95,5%. E aí, esse paciente, então, não tem insuficiência cardíaca? Sempre falo isso, né, das questões da clínica, né, que às vezes tem umas pegadinhas, mas a clínica do paciente, ela acaba sendo soberana, né, porque dentro dessas questões laboratoriais, existem as laboratorites e também existem as condições individuais do paciente, que é esse caso, né? Exato, Nath. Então, assim, no paciente obeso, a gente tem essa questão da deposição periférica, né, da própria depuração do BNP nos adipócitos, né, e aí a próprio kit, né, ele coloca lá que em pacientes com MC acima de 30, talvez esse corte deva ser reduzido pela metade, e a gente não deva usar o BNP nesse contexto, né. Então, assim, tem gente que fala que o BNP para obeso deveria ser 25, deveria ser 50, entendeu? Mas aí eu vou colocar para vocês que, suponhamos que esse paciente, então, ali, com critério de Framingham, né, 2 maiores e 1 menor, ele já teria 90% de probabilidade, se vocês forem usar o HFpEF, né, para IC de fração de ejeção preservada, considerando o fenótipo do paciente obeso, ele pontuaria 5 pontos e teria 80% de probabilidade de ser FEP. Quando você pega um exame, mesmo com 95% de valor preditivo negativo, você diminuiria a sua probabilidade pré-teste de 90% para cerca de 74,6%. Então, assim, é a sua maior probabilidade de que esse paciente continue tendo insuficiência cardíaca. Então, isso acaba não colaborando para a exclusão, como talvez muitos de vocês possam ter pensado, né? Então, infelizmente, acaba sendo uma prática, né, Nath, que a gente vem frequentemente aí, tentando barrar nas academias de medicina, que o aluno ele acaba se formando pensando a medicina sempre como algo dicotômico, né? O sim ou não, ou o paciente tem ou o paciente não tem. E a gente cada vez mais quer que vocês pensem como probabilidade. Então, você tinha uma probabilidade pré-teste, e conforme você vai tendo novas evidências, sua probabilidade pode aumentar, pode reduzir, ou pode estar do mesmo jeito. Então, se você tem um exame frente a um quadro clínico altamente sugestivo, mas um exame que, como a Nath falou, tem todos os viés de aferição, isso não deve mudar o seu raciocínio clínico, né? Você tem que focar aí na maior probabilidade. Queria comentar, Nath? Então, eu acho que isso foi perfeito na colocação e que quando a gente formula uma hipótese diagnóstica, como a própria nome diz, é uma hipótese, né? Então, entra as mais prováveis e as que não são prováveis. E aí eu falo da dupla verificação. A história está correta, o laboratório foi colhido correto, o paciente é o paciente que, por aquela patologia, ele se encontra né, nos scores ali como positividade para aquela doença. Então, assim, depois disso aí a gente vai falar, não, esse exame, essa hipótese aqui realmente deve ser descartada, mas a clínica, ela é muito a favor da patologia.
Agora, eu falo assim que as pessoas vão muito também pela exceção, né? A gente está perdendo a questão, mas pode ser, mas qual é a maior probabilidade? E aí você vai e percorre toda a história da natural da doença para saber se aquilo tá condizente, né? Um paciente, que nem a Bruna falou, clínica de ser. Mas pode ser uma neoplasia? Gente, vamos colher a história, aprofundar. E aí, porque aí ela só vem as outras hipóteses, você, a partir de exames complementares, quando há necessidade, você não fechou sua hipótese principal, né? Perfeito, Nath. Então, passando aqui, só para ilustrar um pouco vocês como interpretar o teste diagnóstico. Então, talvez vocês lembrem disso aqui na faculdade, né? O famoso diagrama 2x2, onde você vai ter, então, que os pacientes doentes, eles podem testar positivo, que seriam os verdadeiros positivos, eles podem testar negativo e seus falsos negativos. Os pacientes sadios, eles podem testar positivo e seus falsos positivos. Os pacientes sadios que testam negativos são os verdadeiros negativos, né? Quando a gente fala em sensibilidade, a sensibilidade seria a capacidade de identificar a doença. Então, ela seria o total dos verdadeiros positivos sobre os pacientes doentes, correto? Já a especificidade seria a capacidade de descartar a doença, né? Então, medicar os pacientes saudáveis, né? A gente teria que seriam os verdadeiros negativos sobre os pacientes sadios. Qual que é o problema da especificidade e da sensibilidade? Quando a gente calcula sensibilidade e especificidade, a gente está falando de trabalhos de cortes que eles avaliam já os pacientes aonde você conhece o diagnóstico. E aí, como a gente elencou aqui, na verdade, esse paciente, você não sabe ainda o diagnóstico. Você está, na verdade, com esses pacientes à sua frente, com uma queixa de dispneia, e entre várias hipóteses diagnósticas que você elencou, uma delas, no caso, seria insuficiência cardíaca, seria a TEP, né? E isso vai te levar a seguir vários vieses, né? Então, a gente vai ter o viés da disponibilidade, como ali no caso do início da aula, né? Então, vocês vão sempre acabar lembrando daquele diagnóstico mais frequente, ou daquele caso que você viu na semana passada, ou na aula passada, que se apresentou de uma forma igual, e às vezes esquecer de diagnósticos menos prováveis. A gente vai ter o viés do ancoramento, que seria basicamente se fixar num valor que você gravou na sua cabeça. Então, assim, poxa, eu gravei que o valor preditivo negativo do BNP é de 95%. Então, se o paciente tem um BNP negativo, ele não vai ter insuficiência cardíaca, porque o valor preditivo negativo é aquele dado que me mostra que o exame sendo negativo, ele descarta a doença, o paciente tem um alto valor preditivo negativo, né? A gente, às vezes, pode cair na armadilha da negligência de taxa base. Então, assim, a gente tem que lembrar que quanto maior a probabilidade pré-teste do paciente, diante de um exame, se ele vem positivo, ele praticamente te joga para mais perto do diagnóstico. Agora, se o paciente tem uma probabilidade pré-teste muito baixa e esse exame vem positivo, ele, como naquele caso do dímero, vai aumentar a taxa de probabilidade de 10% para 10,9%, entendeu? Então, vai acabar não te ajudando muito. Isso é muito frequente, por exemplo, quando a gente faz teste ergométrico. A gente vai lá, faz um teste ergométrico com um paciente de 35 anos, que não é hipertenso, não é diabético, não é dispilêmico, não tem tabagismo, não tem sorte familiar. E aí vem um teste positivo, né, que é o tal do falso positivo, talvez pela mama, pelo vetor da disposição septal da mulher, que às vezes está puxando mais para baixo. E aí, muitas vezes, a paciente vai ser enviada por um cateterismo, que é um exame invasivo, sendo que ela tinha uma probabilidade pré-teste de 10% e positivou um exame com uma sensibilidade de 10%. Então, assim, a probabilidade dela de ter uma doença arteriosclerótica obstrutiva aumentou de 10% para 10,5%, entendeu? Lembrar também que eu sempre falo, né? Por exemplo, o teste ergométrico é um exame com uma sensibilidade de 70%, especificidade de 75%, para predizer DAC obstrutiva multiarterial. Então, assim, se é um paciente de 45 anos, tabagista, que tem só uma lesão na descendente anterior,
ele muitas vezes vai fazer um teste ergométrico de manhã, o teste vai ser negativo, mas à tarde ele vai passar por um evento que vai instabilizar aquela placa e ele vai ter um infarto, e vai ter que ser angioplastado. E aí muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas como que o teste ergométrico que fez de manhã não pegou essa lesão grave? Então, quando você olha em lesões monoarteriais, no paciente monoarterial, o teste ergométrico já tem uma sensibilidade de 70%, cai para 55%, 60%. Então, basicamente, não ajuda a descartar a doença monoarterial, né? A gente vai ter o viés de confirmação. Então, ali como no caso, às vezes, o paciente está com tosse e dispneia, eu subjugo a probabilidade de pré-teste de TEP, vem um dímero positivo, eu vou me agarrar ao viés da confirmação, pensei em TEP, meu dímero veio positivo, vou continuar na investigação. E a gente vai ter o viés do fechamento prematuro, que é basicamente uma união de todos esses viés. Então, assim, se eu já peguei um teste com valor preditivo negativo e veio negativo, eu vou excluir o diagnóstico de IC aqui. Ou se eu estou pensando em TEP, tem uma baixa probabilidade de TEP, ele pensei em TEP com hipótese diferencial, e o meu dímero veio positivo, eu vou fechar em TEP e partir para angiotoma, anticoagular esse paciente. Às vezes o paciente vai ter um sangramento por conta de um fechamento prematuro. Tá? Então, métricas alternativas que vocês podem pensar. O valor preditivo positivo. Então, a gente falou aí do valor preditivo negativo, né? O valor preditivo positivo seria aquela capacidade de o exame sendo positivo confirmar a doença. Então, vocês vão pegar os verdadeiros positivos e dividir por todos os positivos, certo? E aí, um valor acima de 90%, praticamente, aí, em determinado cenário, vai te confirmar a presença da doença. Já o valor preditivo negativo, como a gente já tinha colocado, né, seria aquela capacidade, um exame sendo negativo, descartar a doença. Então, ele vai pegar todos os verdadeiros negativos e dividir pelo total de negativos, né? Qual que é o problema? O valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo, eles vão depender muito da prevalência. Então, se você tem um exame com uma prevalência, uma doença com uma prevalência muito alta, isso vai te gerar um cenário de uma probabilidade pós-teste equiparadamente alta. E se você tem um cenário com um valor, uma prevalência muito baixa, isso vai te gerar uma probabilidade pós-teste que também vai acabar sendo baixa. Então, aqui, imagina um paciente que dá entrada com dor torácica na emergência, e ele vai ter esse eletro aqui de apresentação. Alguém aí mais avançado consegue me dizer o que tem nesse eletro? Bom, nesse eletro, gente, a gente tem ritmo sinusal. Já fez já fez um curso aí DCG, mas não chegou nessa parte ainda das alterações. Era eletro normal, a gente vê que não tá normal, né? Mas tem esse eletro bem clássico mesmo. Então, aqui, gente, a gente vai ter, você pegar todas as derivações, né, e continuar aqui o intervalo PR, vocês vão ver que o segmento ST está lá embaixo, ó. Então, a gente vai ter um infra praticamente de todas as derivações, e quando você pega aqui o AVR, você tem um supradesnivelamento do segmento AVR, tá? A gente chama isso de isquemia circunferencial, tá? E aí, na emergência de dor torácica, muitos vão acreditar que isso, exatamente, né, seria o equivalente a uma lesão de tronco ou um equivalente, né, lesão de DA proximal com circunflexa, né? E aí, assim, por muito tempo, acreditou-se que isso era praticamente patognomônico. Então, assim, vamos chutar uma prevalência aí de quem tem esse eletro tem que ir para hemodinâmica. E hoje, depois vocês podem ver essa referência que eu coloquei aqui, a gente viu que talvez essa prevalência não é tão alta assim como a gente imaginava. Na verdade, ela não é nem maior que 50%, ela é de cerca de 10%.
tá? Que talvez esse achado, ele mostre muito mais um miocárdio que realmente está sofrendo, e aí pode ser por uma isquemia, pode ser por uma sepse, pode ser por uma hipotensão, uma injúria muito grave, do que propriamente está correlacionado com esse achado, né? E o José acaba pegando isso muito em cima, porque, assim, se essa prevalência é de cerca de 10% nos pacientes com dor torácica, vocês imaginam quantas atrocidades a gente não vê por aí a ponto de um paciente aleatório, sem dor torácica, sem equivalente isquêmico, chegar com esse eletro na emergência e ser enviado por CAT, porque alguém leu alguma vez que isso representa isquemia circunferencial, que o paciente poderia ter uma lesão de tronco, né? E aí, quando a gente vai para as contas, então, assim, vamos supor que a prevalência fosse de 50%. O que é o valor preditivo positivo? É a multiplicação da sensibilidade pela prevalência, dividido pela multiplicação da sensibilidade pela prevalência, menos o contrário da especificidade, vezes o contrário da prevalência. Então, vocês teriam 0,92 vezes 0,5, vocês teriam um valor preditivo negativo de cerca de 92%, correto? Então, seria um alto valor preditivo positivo. Ou seja, o paciente tendo esse achado, ele praticamente confirmava a doença, certo? Só que, como vocês viram ali naquele QR Code, a prevalência desse achado é, na verdade, de cerca de 10% de lesão coronariana aí, de tronco equivalente ou uma DA proximal. E aí, quando vocês refazem esse cálculo com a prevalência de 10%, o seu valor preditivo caiu aí para mísero 56%. É praticamente jogar uma moeda para cima, né? Se esse paciente vai ter uma lesão grave no tronco ou não. Então, eu vou apresentar para vocês a medida justa, que seria a razão de verossemelhança, ou ILR, né? O Its Likelihood Ratio, né? Que a gente fala. Obrigado, Ana. Então, assim, diferente dessas outras métricas que a gente colocou aqui, a razão de verossimilhança, ela não vai ser retrospectiva, ela não vai depender da prevalência, e elas vão te guiar através da sua probabilidade pré-teste e atualizar para vocês a chance do seu resultado pós-teste, tá? Então, você vai ter a razão de verossimilhança positiva, que ela vai mostrar para vocês que, dado que este exame é positivo, o quanto isso aumenta a chance do paciente ter doença. A gente está falando aqui em probabilidade. Chance é diferente de probabilidade, tá? E no exame sendo negativo, o quanto isso diminui a chance desse paciente realmente não ter a doença, tá? E aí eu vou apresentar alguns números para vocês, mas voltando ali para o caso da insuficiência cardíaca, a gente vai ter, então, essa tabelinha. Se vocês jogarem no Google, existe uma série de trabalhos do Geman, onde ele coloca cada doença, então, insuficiência cardíaca, heart failure, dor torácica, does this patient have acute coronary syndrome? Does this patient have thromboembolism pulmonary embolus? Então, aqui nesse caso, nesse trabalho com insuficiência cardíaca, então, dos pacientes com dispneia no pronto atendimento. Eu sempre gosto de mostrar para vocês, então, a gente vai ter aqui os achados, né, então, da história clínica, dos sintomas do paciente, do exame físico, a sensibilidade, a especificidade, e aqui a razão de verossimilhança, positiva e a negativa. Então, se eu vou falar para vocês que um valor de razão de verossimilhança positiva maior que 10, praticamente confirma a doença, que ela vai aumentar em quase 50% a chance do paciente ter doença. Um valor maior de 5 a 10, ele vai aumentar a sua chance em aproximadamente uns 30%. E um valor ali de 2, por exemplo, ela vai duplicar a sua chance de ter doença, mas vai aumentar cerca de 15%. Vai ser 2 vezes mais provável que esse paciente tenha doença, mas isso vai aumentar a sua chance em 15%. Então, quando vocês pegam os achados de C, vocês observam, por exemplo, eu sempre falo, por que edema de membro inferior é um
é um achado ali menor, né, um critério menor, porque ele vai aumentar a sua chance ali no máximo 2 vezes, certo? Enquanto, por exemplo, o refluxo hepatojugular, quando a gente pega aqui, ele aumenta em 6,4%. A chance desse paciente é 6,4 vezes maior a chance desse paciente ter IC diante de um refluxo hepatojugular. Quando vocês pegam, por exemplo, a terceira bula, né, B3, aumenta em 11 vezes, né, a chance desse paciente ter insuficiência cardíaca. E quando vocês vão para o BNP, então, ó, um BNP de 100, ele vai ali reduzir basicamente a chance desse paciente ter insuficiência cardíaca em quase 10 vezes, né? Mas ainda assim, esse paciente vai ter uma probabilidade vai reduzir a chance ali de quase 40%, né? Então, quando a gente fala em razão de verossimilhança, vocês vão ter que usar essa ferramenta chamada diagrama de Fagin, aonde vocês vão pegar aqui a probabilidade pré-teste, então, o paciente com IC, os sintomas clínicos e sinais de IC, com 90% de chance de ter IC antes do seu exame, e o seu exame ali trouxe uma razão de verossimilhança negativa de 10, né, 0,1, 10%. Isso diminuiu a sua probabilidade pré-teste para aqueles 57% que a gente tinha conversado lá no início da aula. Tá? Mas, assim, não deixa de ser a sua probabilidade, a sua principal hipótese, né? Enquanto no caso do dímero, quando a gente pega um dímero positivo, isso vai aumentar a sua chance em 2 vezes, né, na melhor das hipóteses, mas 1,7 a 1,6 vezes. E aí, quando você joga no diagrama de Fagan, aquele paciente tinha 10% de chance pré-teste, né, de ter TEP. Quando ele multiplicou por 1,7, ele continuou ali nos 10,5 que a gente falou, né? Então, uma razão de verossimilhança de 1 a 2, ela praticamente não vai mudar em nada a sua probabilidade pós-teste, né? E eu gosto bastante de mostrar, também, quando eu dou aula de sincrona aguda, quando a gente está diante de um paciente com dor torácica na emergência, então, vejam vocês que o fato da dor irradiar para o braço esquerdo, cadê aqui? Irradiar para o braço esquerdo, ela vai aumentar a sua chance em 1,3 vezes, tá? Praticamente não vai te ajudar muito. Só que uma coisa que muitas vezes não falam para vocês, quando ela vai para os 2 braços, ela aumenta a sua probabilidade pré-teste em 2,6 vezes, quase o dobro, de irradiar para o braço esquerdo. Mas olha a sensibilidade, de 11%. Então, assim, é muito raro você ver um paciente que a dor vai para os 2 braços. Mas quando a dor irradia para os 2 braços, ela te dá uma chance até maior do que irradiar para o braço esquerdo, né? E aí, quando você vem aqui para uma dor pleurítica, por exemplo, isso aqui te dá uma probabilidade de quase 0,3, ó, praticamente diminui aí em mais de 5 vezes a chance de você estar diante de uma dor torácica, de uma dor sincrona aguda, né? E aí, por que que os scores eles são muito mais acurados, né? Quando a gente pega o score HEART, por exemplo, que a gente sempre orienta vocês a fazer na sala de emergência, ele não vai se guiar só pelos sinais e sintomas, ele vai se guiar pela alteração elétrica, pela alteração de troponina. Então, vejam vocês que um score muito aumentado, ele vai aumentar em mais de 13 vezes a chance desse paciente ter síndrome coreana aguda. Então, muitas vezes, quando vocês estão no pronto atendimento, só de vocês me falarem a história do paciente, se é um paciente hipertenso, diabético, epidêmico, ou seja, tem mais de 3 fatores de risco, ele está com uma dor torácica típica, ginosa, no caso, né? E ele tem uma alteração eletrocardiográfica, às vezes sem alteração do eletro mesmo, só de ter 65 anos, que vai pontuar 2 pontos, de ter mais de 3 fatores de risco, vai pontuar mais 2 pontos, e de ter uma dor anginosa, para pontuar mais 2 pontos, só de pontuar 6 pontos, sem eletroponina, eu já vejo que é um paciente aí com uma razão de verossimilhança muito alta, que eu vou acabar internando, e lógico, o eletro e a troponina, né? Então, vocês veem aqui que uma depressão no segmento ST aumenta em 5 vezes aí a probabilidade de estar diante de uma sincrona aguda, né? E alterações isquêmicas na eletro, alteração
da onda T aumenta em 3 vezes, né? Então, essa aqui é uma relação mais fácil que o MEC propôs para a gente, então, ela não é uma regra de bolo, a gente acaba tendo que calcular sempre conforme a probabilidade pré-teste do paciente, mas como regra geral, sempre que seu paciente tiver uma probabilidade pré-teste entre 10% e 80% de doença, vocês podem se guiar por isso aqui. Então, se o paciente tem uma razão de verossimilhança de 10, isso desloca a sua probabilidade pós-teste em 45%. Então, vamos supor que seu paciente tem 40% de chance de TIC, e ele teve lá uma terceira bolha, que a gente viu lá que aumenta em mais de 10 vezes a razão de verossimilhança. Então, 40 mais 45, seu paciente passa a ter 95% de chance de ter uma insuficiência cardíaca. Praticamente confirma o diagnóstico. Da mesma forma, como a gente colocou lá, então, se o paciente está com a suspeita de TEP e tem um dímero negativo, aliás, tem uma baixa suspeita de C, como a gente viu, e tem um BNP negativo, então a gente viu que o BNP menor que 100 traz uma razão de verossimilhança menor que 10%. E aí esse paciente tinha uma probabilidade muito baixa, aí, vamos supor, de 20% pré-teste, isso vai acabar puxando para praticamente zero, né? Ela não vai baixar para 45, né? De 45 vai ficar negativa, porque a sua probabilidade tem que ser entre 0 e 100, né? Mas você vai trazer ele praticamente descartar o diagnóstico de C frente a um paciente com uma probabilidade baixa e com uma razão de verossimilhança muito reduzida, né? Então, aqui seria o contrário, né? 0,1 seria uma redução de 10 vezes, 0,2 seria uma redução de 5 vezes, né? E aí 1 dividido por 5 daria 0,2. E 0,5 seria uma redução de 2 vezes, né? Porque o normal é 1, né? Então, sempre que você tiver um lá, né, por exemplo, algo aqui que te deu uma relação de 1, então, por exemplo, aqui, ó, radiação típica, melhora com nitrato, dor de início súbito, basicamente eles não vão mudar em nada a sua probabilidade pós-teste, porque eles têm uma razão de verossimilhança de 1. Tá? Então, se a razão de verossimilhança de 1, ela não altera em nada a sua probabilidade pós-teste. Então, vamos passar agora ao que acredito que vocês estavam esperando, né, que seria a forma de interpretar esses ensaios clínicos, né? Então, vou trazer para vocês aqui o estudo CURE, que foi o estudo que avaliou o uso do clopidogrel associado à aspirina nos pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que foi um estudo, então, duplo cego, randomizado, placebo-controlado, multicêntrico, e é onde a gente vai ver isso. Do método, tá? Quando você pega lá o trabalho, vai ter uma seção chamada métodos, e lá ele vai trazer para você, ó, um estudo randomizado, duplo cego, placebo-controlado, que comparou o clopidogrel, a associação clopidogrel ao OAS, que foi associado aí a 12.500 pacientes. Eles avaliaram aqui um poder de 10%, uma redução de 90%, né? Ou um poder de 80%, uma redução de 5%, né? Um desfecho de 5%. E aí a gente vai avaliar também se o trabalho foi feito com a intenção de tratar ou com o protocolo per protocolo, né? Então, assim, durante o trabalho, o paciente pode ter ser alocado para não tomar clopidogrel, e por algum motivo colocou estente, teve que tomar clopidogrel. Só que para não falsear a análise, esse paciente, mesmo tomando clopidogrel, se ele estava no braço de não tomar clopidogrel, ele vai ser avaliado no braço de não tomar clopidogrel. Eu vou mostrar mais para frente depois, porque isso é importante. A gente vai avaliar os desfechos, então a gente geralmente vai ter os desfechos de efetividade. Na maioria dos trabalhos cardiovasculares, né, o desfecho primário é geralmente o MACE, que seria a redução da morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. E a gente pode ter os desfechos secundários, né? Ele vai avaliar cada desfecho desse separado, né? Então, morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC. E como nesse trabalho, ele vai avaliar a isquemia refratária, né? O paciente continua tendo dor, alteração eletrocardiográfica, mesmo em uso da terapia.
E o desfecho de segurança. Se aqui no caso a gente está dando um antiagregante, a gente vai esperar que quem está tomando antiagregante sangre mais, né? E aí aqui ele coloca, né? Como avaliação de desfecho de segurança, sangramento maior, sangramento ameaçador à vida, né? Necessidade de transfusão de 2 ou mais concentrados de hemácia, no pós-cirurgia cardíaca. E aí, sempre que vocês forem avaliar um trabalho, a gente vai estar diante da tabela 1, que é a tabela que vai mostrar para vocês se esse trabalho ele foi realmente randomizado. Por quê? Imaginem vocês que a gente está diante do uso do clopidogrel para avaliação se ele vai acrescentar a redução de desfecho de infarto, morte cardiovascular e AVC. E aí, quando vocês pegam aqui, por exemplo, pacientes com diabetes, a gente sabe que diabetes é uma doença que aumenta muito o risco de doença, de efeitos cardiovasculares, né? E aí, vamos supor que o trabalho não fosse randomizado. E aí, num braço, você tivesse muito mais paciente com diabetes do que o outro braço. E isso prejudicaria a gente a fazer uma análise posterior. Então, assim, será que esses pacientes infartaram mais porque você não tomou o clopidogrel ou porque esses pacientes tinham diabetes? Então, a randomização, ela vai ser importante para a gente para diminuir essa questão do viés, né? Então, assim, por que a gente acaba fazendo essa análise por protocolo? Porque quando você acaba bagunçando novamente, então, pega um paciente que não tomou o clopidogrel e joga, desculpa, para o grupo placebo, você pode desbalancear essa análise aqui, que foi bem balanceada. Então, ó, os pacientes, 32% tinham histórico médico de infarto prévio, 4% tinham histórico de AVC prévio, 7% tinham histórico de IC prévio, 66% já estavam usando aspirina, 45% usaram nitrato, 25% tinham alteração de onda T. Então, assim, vocês percebem que os grupos são bem homogêneos. Então, tudo que tem num grupo, tem no outro grupo. Então, isso elimina qualquer possibilidade que alguma atribuição prévia do paciente, seja uma doença, seja uso de alguma medicação, possa alterar o desfecho do paciente, tá? E aí, você vai ter, então, os resultados, né? Quando a gente avalia o resultado, geralmente você vai ter a figura 1, que é a famosa Fulvert-Kaplan-Meier, né? Que ela vai comparar os desfechos, né? Então, aqui no eixo Y, você vai ter a quantidade acumulada de eventos, né? No caso, MACE, morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC fatal. E no eixo X aqui, a gente vai ter tempo, né? Meses. Então, aqui o trabalho seguiu por 12 meses, né? Então, após um ano, os pacientes do grupo placebo tiveram mais eventos, né? Cerca de 11,4% de eventos, né? Do que o grupo clopidogrel, que teve aqui 9,3% de eventos. Então, a gente vai ter aqui o intervalo de confiança, mostrando uma redução de 20% de desfecho. Doutor, como é que você chegou nesses 20% de redução? A redução do risco relativo, como eu vou mostrar para vocês, vai ser sempre o inverso do intervalo aqui de confiança. Então, se você teve 0,8, 1 menos 0,8 igual a 0,2, que é igual a 20%. Então, a sua redução de risco relativo foi de 20%. Só que vocês têm que prestar atenção que, muitas vezes, a redução do risco relativo, ela vai enganar vocês. Vocês falam, nossa, a terapêutica reduziu 20% o risco do paciente ter uma morte cardiovascular. E aí você vai para a avaliação do risco absoluto, que seria a subtração do grupo placebo quanto o grupo controle. Então, aqui você vai diminuir 11,4, né, menos 9,3. Isso vai dar esses 2,3%. Então, quando você compara um grupo para outro, você teve uma redução absoluta de 2,3% na taxa de evento, tá? E isso acaba te dando um trabalho robusto, tá? A gente vai ver lá quando falar de intervalo de confiança, que seria essa margem aonde
os desfechos acabam se repetindo, né? Então, assim, no melhor dos cenários, você teve uma redução aqui de 1 menos 0,72, que daria uma redução de 28%, e no pior dos cenários, você teria a redução de 1 menos 0,9, que seria 10%. Então, no pior dos cenários, digamos assim, o nosso tratamento aqui reduziu em 10% a chance do paciente ter evento. E isso com P altamente significativo. Então, assim, quanto menor o valor de P, é mais improvável que isso tenha ocasionado por obra do acaso. Então, a gente conceitualmente atribui ali um valor de 0,05, né? Que seria ali, basicamente, uma taxa que até 20% das vezes, 20% de chance de isso ter sido obra do acaso. Um valor de P de 0,01 seria uma probabilidade de basicamente 0,1% de chance que esse resultado seja fruto de obra do acaso. Então, a gente fala que um P, assim, muito menor que 0,05, né, um P de 3 casas decimais, é um P altamente significativo, tá? Então, vamos falar aí de cada variável que a gente comentou aqui. Então, o risco relativo, como a gente colocou, seria a relação aí do risco de intervenção sobre o risco de controle. Quando a gente tem um risco relativo de 1, a gente não tem diferença. Você expor a intervenção ou expor o controle, deu na mesma, né? Se esse risco relativo for menor que 1, significa que a intervenção reduziu o risco do desfecho composto. E quando a gente tem um risco ali maior que 1, então, no caso ali, ele deu 0,8, né? Se ele tivesse dado 1,1, o que isso mostra para a gente? Que, na verdade, a sua intervenção aumentou em 10% a chance de um evento adverso, né? E aí, quando você quer fazer essa avaliação do risco relativo, você vai diminuir do risco que você encontrou. Então, se o nosso risco é de 0,8, 1 menos 0,8, a gente teve essa redução de 20% no risco relativo. O risco absoluto, como a gente já comentou, seria a diferença, né, absoluta entre o controle menos a intervenção. Então, como a gente calculou lá, 11,4 menos 9,3, a gente teve uma redução absoluta de 2,1%, né? Então, ela mostra ali a chance real, né, o impacto real da intervenção, né? Normalmente, quando você vai pegar ali uma manchete, ela vai usar o risco relativo, né, para causar um maior furor, né, para a pessoa, nossa, mas essa medicação foi tão efetiva assim, né? Enquanto o risco absoluto, ela vai trazer um impacto mais real, né? E aí a gente tem o NNT. O que é o NNT? O NNT é uma métrica que mostra para a gente o número necessário para tratar, então, Number Needed to Treat, que seria o número de pacientes que você precisa expor esse tratamento para evitar um evento. Como é que você vai calcular ele? 1 dividido pela redução do risco absoluto. Então, 1 dividido por 2,1%, então 0,021, você chega no CURE ao NNT de 43. Então, o NNT de 43 mostra que você precisa tratar 43 pacientes com clopidogrel associado ao AS para reduzir um desfecho de morte cardiovascular, infarto fatal e AVC. É um desfecho altamente significativo, tá? Valores ali menor que 50, menor que 100, é lógico que o NNT ele vai estar ali atribuído ao tempo de segmento, né? Como esse trabalho foi seguido por um ano, o NNT de 43 por ano, mas às vezes você pode pegar um estudo que seguiu 5 anos. Então, seria 43 pacientes por 5 anos para reduzir um evento. Aí, talvez já não teria o mesmo poder do que esse estudo que, no caso, foi seguido por um ano. Tá? E a gente também tem o NNH, que seria o Number Needed to Harm, né? Seria o número necessário para causar um dano. Você vai dividir o 1 pela quantidade do risco relativo de evento adverso. Então, quando vocês vão lá para a tabela 3, a tabela 3 de complicações hemorrágicas, vocês veem que no grupo clopidogrel a gente teve uma taxa de 3,7% de sangramentos maiores, e no grupo placebo 2,7% de sangramento maior.
quando você reduz 3,7 para 2,7, você vai ter um risco absoluto de 1% de eventos hemorrágicos, né? 1 dividido por 1%, 1% é 0,01, você teria um NNH de 100. Então, você precisa tratar 100 pacientes com clopidogrel para causar um sangramento maior. E aí você pode até usar um número que a gente chama de NACE, que seria basicamente a relação entre o NNT e o NNH. Então, você precisa tratar para cada 2 pacientes que você trata, basicamente, você salva, para cada 3 pacientes que você trata, desculpa, você acaba salvando 2 vidas e causando um sangramento, no caso desse trabalho aqui. Seria mais ou menos isso, e você consegue ter uma relação melhor se você merece tratar algum paciente ou não. E o intervalo de confiança, como a gente colocou, seria aquela margem de erro do estudo. Ela mostra a faixa de valores onde a verdade provavelmente habita. Então, assim, não é que se aquele intervalo de confiança ali estava entre 0,72 e 0,9, que necessariamente o nosso, o verdadeiro valor ali vai ser o 0,8. Mas, na verdade, assim, se esse estudo fosse replicado 100 vezes, 95% das vezes a gente teria um intervalo de confiança que habitaria nessa região também. Só que a gente nunca vai saber se o estudo que a gente fez vai estar nesses 95% ou nos 5%. Por isso que a gente tem que ir muito além do intervalo de confiança, mas conseguir avaliar também essa linha. Então, quando você pega essa linhazinha aqui, ó, que vai do 0,7 ao 0,9, quanto menor essa linha, mais robusto é seu intervalo. Imagina vocês se vocês tivessem um intervalo aqui que viesse de 0,6 a 0,99. O que isso representaria para vocês? Que no melhor dos cenários, a sua intervenção reduziria 40%, e no pior dos cenários, se reduziria 1%. Então, vocês conseguem ver que diminui muito a robustez do trabalho. Uma outra coisa é que quanto maior a linha, provavelmente menor a quantidade de pessoas sendo esse trabalho, porque um trabalho muito pequeno vai te dar um intervalo de confiança muito largo. E quanto menor essa linha, mais robusto é esse exame e uma maior quantidade de pacientes foram incluídos no exame, que conseguiu te trazer uma acurácia melhor no resultado desse desfecho, tá? E aí sempre lembrar que se porventura o nosso trabalho começasse aqui do lado que favorece o clopidogrel e encostasse na linha ou passasse para outra linha do lado do placebo, o que isso queria te dizer? Que nesse trabalho você poderia tanto, por exemplo, reduzir o risco de infarto em 10%, como aumentar o risco de infarto em 5%. Então, você consegue ter um benefício nessa droga, você consegue garantir que esse trabalho mostrou um benefício, né? Então, sempre que ele encostar essa linha do 1 ou do 0, né, se fosse um trabalho de hipertensão ou diabetes, por exemplo, né, onde você não vai ter um valor de 1. Sempre que ele encostar ou passar esse valor, a gente fala que esse intervalo de confiança não foi significativo, né? Mas vocês nunca vão avaliar só o intervalo de confiança e nunca vão avaliar só o valor de P. São sempre coisas que a gente vai avaliar em conjunto, tá? Então, quando vocês pegarem lá um forest plot, que é o gráfico da árvore, onde ele vai ter ali vários desfechos substitutos ou vários trabalhos secundários, se ele não encosta no valor de 1, ele está totalmente deslocado para o lado da droga, ele vai dizer que esse trabalho é superior, né? Então, ele favorece a droga. Se ele está totalmente do lado do controle, a gente fala que essa medicação é inferior. Ela não conseguiu demonstrar inferioridade, né? Ela não conseguiu demonstrar benefício em relação à droga. E hoje a gente está tendo muitos trabalhos com a margem de não inferioridade. O que seria isso? Vamos supor que, por exemplo, você tem o cateterismo cardíaco, que é o padrão ouro para ver obstrução coronariana, e você tem a angiotomografia de coronária, que seria um padrão não invasivo.
se para um grupo de paciente você conseguir fazer uma metodologia não invasiva para descartar a doença arteriosclerótica coronariana, ela não precisa ser superior. Então, assim, a tomografia de coronária ela não precisa provar para mim que aquela lesão é de 80%. Ela só precisa provar que não tem lesão. Se não tem lesão, não precisa levar o paciente com cateterismo, entendeu? Então, se você pega, por exemplo, um trabalho que avaliou tomografia de coronária, só de ela não encostar a linha de não inferioridade, então, assim, ela não precisa ser superior aqui, né, não precisaria estar totalmente do lado aqui de tomografia para ser melhor que o cateterismo no perfil de paciente intermediário risco. Só de ela provar para mim que ela é não inferior, ou seja, que ela pode ser usada ali de uma maneira igual no perfil de paciente para descartar a doença coronariana, sem expor o paciente a um risco de um procedimento invasivo, já seria o suficiente para mim, de não expor a esse problema, né? E aí você pode ter trabalhos que ele não demonstra nem não inferioridade e nem não superioridade, tá? Como aqui no caso da letra C. Enquanto um trabalho aqui que ele está entre a curva da não inferioridade e a curva da superioridade, ele seria um trabalho de não inferioridade, né? Basicamente é isso, gente. Lembrar também que muitas vezes, quando vocês pegarem forte plot, como eu vou mostrar um mais para frente para vocês, o gráfico da árvore, quando você avalia ali desfechos secundários, ele serve para sugerir hipóteses. Então, se vocês têm que entender que vocês fazem uma pergunta com base no N total de pacientes. Então, sua pergunta foi avaliar se para aqueles pacientes associar clopidogrel à terapia com AS foi superior à redução de infarto e AVC. Mas se porventura lá o paciente com mulher não foi inferior, isso não dá para você afirmar que em mulheres associar o clopidogrel não foi inferior. Sempre que em um gráfico desse aqui da árvore, um forest plot, você tiver uma tendência de benefício, uma tendência de malefício com o uso da droga, isso te gera uma hipótese. Então, parece que nesse perfil de paciente a droga foi favorável ou não favorável. Aí você vai ter que criar um novo estudo direcionado para aquela população. Então, vou fazer um estudo só com mulheres com síndrome uterina aguda, para avaliar se a adição do clopidogrel realmente reduziu ou não reduziu o desfecho, tá? Porque você não calculou a quantidade adequada de pacientes para aquele subgrupo, tá bom? E aí vocês vão ir para o valor de P. Então, o valor de P, ele representa se os dados observados, ele contém a hipótese nula. Então, assim, um valor de P menor que 0,05, ele mostra que existe 50% de chance do desfecho não estar avaliado ali naquela análise, tá? Então, 50% pode ser obra da casa, 50% não. Quando você pega ali aquele valor de P, igual a gente viu no trabalho menor que 0,01, isso muda a sua chance de 90% de não reproduzir. Então, assim, apenas 10% das vezes que você pegar um estudo com P desse tamanho, ele vai ser obra do acaso. E também lembrar que quando você pega um valor de P maior que 0,5, é diferente de dizer que você não tem uma evidência. Então, vamos dizer que esse trabalho tivesse um P de 0,2. Então, é um P que é maior que 0,05. Isso quer dizer que o clopidogrel não teria benefício associado ao AS? Na verdade, não. O que ele poderia dizer é só que você não conseguiu juntar a quantidade de pacientes adequada para mostrar essa alteração de eventos, tá? Então, como é que vocês têm que avaliar o valor de P na vida real? Sempre com probabilidade pré-teste e probabilidade pós-teste. Então, assim, vejam vocês que num paciente que tem uma probabilidade pré-teste muito baixa, de 5%, você ter um trabalho com P de 0,05, vai aumentar a sua probabilidade pós-teste em 46%. Ao fato que, se vocês pegarem um paciente com um trabalho com P de 0,01, e você tinha uma probabilidade de pré-teste muito baixa, de 5%, isso aumenta a sua probabilidade de pré-teste de que a sua terapêutica, então, no caso, se associar o clopidogrel
não fosse com uma probabilidade pré-teste tão alta, né? Aumentaria muito a sua probabilidade pós-teste dessa terapêutica ser eficaz, e isso aqui mudaria a conduta, tá? Só que no caso aqui, a gente está com a probabilidade pós-teste muito alta, tá? Então, vamos supor aí de 50%. O trabalho sendo positivo, mesmo com N de 0,05, ele jogaria ali para quase 94% de certeza que o seu resultado não foi obra do acaso. Como a gente teve um N aí, um P de 0,001, isso aqui vai aumentar para mais de 99% a chance do desfecho ser compatível aí com não ser obra do acaso, né? E lembrar que esse P significativo nem sempre vai ser resultado de garantia, né? Como eu falei, se a probabilidade pré-teste for muito ruim, você vai continuar tendo uma probabilidade pós-teste baixa, ainda menos que 50%. E mesmo que você tenha um desfecho negativo, né? Então, ó, peguem aqui, por exemplo, uma probabilidade de pré-teste de 50%. Se você tiver um desfecho maior que 0,05, então aqui de 0,1, a sua probabilidade de pós-teste continua sendo de 89%, então continua sendo alta. Para mostrar para vocês que mesmo num valor de P maior que 0,05, se a sua pré-teste é muito alta, talvez você só não tenha feito o trabalho, seguido um tempo adequado, então deveria seguir para o paciente por um tempo maior, ou deveria recrutar uma quantidade maior de pacientes, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, para avaliar como esses trabalhos se comportam na prática, primeira coisa, vocês têm que definir que tipo de trabalho. Então, assim, vocês estão querendo avaliar um exame laboratorial, é melhor vocês se guiarem por um estudo observacional. Não, você está querendo se guiar por uma conduta. Então, o melhor trabalho é o trabalho de intervenção. E aí você vai ter que ver a metodologia. Então, esse trabalho foi aberto. O que é o trabalho aberto? Aquele trabalho é open label. Então, tanto o paciente, ele sabe se ele está tomando a medicação ou não, quanto o pesquisador sabe se ele está tomando a medicação ou não. Qual que é o problema? Vamos supor que está tentando ali provar uma nova medicamento para o tratamento de insuficiência cardíaca, por exemplo. Só que se você sabe o remédio que você está tomando, se você não está tomando o remédio, isso pode fazer o paciente querer ir mais no pronto atendimento. Ou se o paciente tiver sintomas de falta de ar, isso pode tendenciar o pesquisador a querer internar o paciente. E isso acabar inflando o desfecho de internação, por exemplo, o desfecho de descompensação. Você pode ter um trabalho onde que só o pesquisador ou só o paciente foi cegado, né? Por exemplo, vamos supor que quero usar uma medicação para um tratamento de uma infecção urinária, mas quando você usa essa medicação, a urina do paciente muda de cor. Então, assim, mesmo que o paciente não saiba o motivo, né? A gente, como médico, vai saber que aquela medicação, por mudar de cor, isso pode totalmente alterar ali a percepção do pesquisador ao trabalho, né? E a gente tem estudo duplo cego, então, nem o paciente sabe se ele está tomando remédio ou não, então ele vai receber um remédio que a embalagem dele, né, o formato dele, a cor dele é igualzinho do placebo. Então, o paciente não sabe se está tomando placebo ou não, e nem o médico, tá? E isso diminui aí drasticamente a probabilidade de viés. A gente vai ter a questão da intervenção. Então, o paciente pode, no caso, receber um placebo em cima de uma terapia, né? Então, estou estudando uma nova medicação para pressão arterial. Então, para um grupo eu vou dar o remédio da pressão arterial, para outro grupo eu vou dar farinha, vou dar placebo, tá? E aí, às vezes, nem o paciente ou nem o examinador vai saber. A gente pode ter uma terapia em cima de outra terapia. Então, aqui, como no caso do nosso estudo, todos os pacientes continuavam tomando AS, porque já era a terapêutica padrão da época. É antiético você tirar o AS, sabendo que o AS, no estudo AISIS 2, teve uma redução de desfecho de 25% com NT de 4. Precisa dar AS com ceftoquinase para 4 pacientes para reduzir um infarto. Então, a gente não vai tirar o AS da terapêutica, né? E a gente pode ter a terapia versus nada. Então, assim, imagina vocês que vocês estão querendo fazer um trabalho para avaliar se determinada cirurgia é eficaz ou não
o tratamento de alguma enfermidade. E aí você não vai abrir a barriga do paciente, ou o peito de um paciente, para fazer uma cirurgia, para não fazer uma cirurgia, né? Seria antiético, né? Você vai expor o paciente a um procedimento invasivo, com risco de complicação, e o paciente não vai ser submetido a nenhuma cirurgia, né? Então, num trabalho de cirurgia, o paciente pode ser exposto em um grupo à cirurgia, outro grupo a nada. Então, a outra questão é avaliar se a hipótese é plausível, né? Então, como a gente comentou lá, o uso de um antiparasitário no tratamento de uma doença viral é uma probabilidade pré-teste plausível, né? Será que realmente existe uma casuística ali que justifique esse tratamento? Ou, se a casuística for boa, então é bem possível que, se o resultado vier positivo, a gente tenha uma alteração na nossa prática aí, porque vai alterar a nossa probabilidade pós-teste, né? Agora, se não é plausível, o exame vem positivo, possivelmente a gente está diante de famoso erro tipo 1, que é o famoso erro falso positivo, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui 2 trabalhos, tá? Então, esse é o trabalho CAST, que ele avaliou se você dá um antiarrítmico, no caso a flecainamida ou a ecainamida, para pacientes com alta carga de arritmia pós-infarto, reduziria morte cardiovascular, tá? Então, existe uma plausibilidade nesse trabalho, né? Eu vou mostrar depois para vocês o que aconteceu. E quando a gente fala do erro tipo 1, ou erro tipo alfa, né? Ele, na verdade, vai mostrar que um tratamento pode mostrar um P significativo, gerando aí essa falsa sensação que o tratamento é eficaz, quando, na verdade, o tratamento não é eficaz. Foi só um trabalho mal conduzido, por um baixo poder, né? Uma baixa quantidade de pacientes. Então, vocês pegam esse trabalho aqui, publicado no Chest, onde ele avaliou o uso de um sorão ali da imunidade, né? Hidrocortisona com vitamina C e tiamina, no tratamento do choque séptico. E aí vocês veem que foram recrutados 47 pacientes, e dos 47 pacientes, no grupo intervenção, apenas 4 morreram, recebendo esse combo, e no grupo placebo, 19 morreram, né? Então, uma redução aí de 87%, né? 1 menos 0,13, altamente significativa, né? Com intervalo de confiança aí que ia de 96 de redução de desfecho a 52, né? Com P altamente significativo. Mas aí vejam vocês que, na verdade, foi um estudo totalmente enviesado, com baixo poder estatístico, por ter uma quantidade muito, muito mínima aí de pacientes, né? Então, vocês precisam avaliar se o estudo teve o poder adequado. Então, o tamanho amostral requerido pelos observadores foi o significativo para resultar um desfecho. Então, quando a gente falou do CURE, eu mostrei para vocês que nos métodos, eles calcularam que precisariam de 1.500 pacientes para provar uma redução de pelo menos 20% na redução de desfecho cardiovascular, assumindo uma taxa de falso positivo de 5%, né? Geralmente, que a gente coloca isso aí. Então, a gente calcula o poder, que seria o beta, né? Então, a gente calcula esse beta de 80%, para mostrar uma redução de desfecho, e a gente vai calcular o desfecho conforme nos trabalhos. Então, assim, a gente junta vários trabalhos ali e viu que a taxa de infarto antes, na época do AS, era de 15%, e acha que, se associar ao clopidogrel, a gente vê alguns pequenos trabalhos ali que vai reduzir para cerca de 10%. Então, de 15% para 10%, uma redução de 25%? Não, de 33%. Né? Então, vai reduzir 33%, e a gente vai sempre assumir uma taxa de falso positivo. Normalmente, a taxa de falso positivo que a gente assume é o 0,005, que seria o nosso alfa, né? Então, quando vocês não conseguem recrutar o número mínimo de pacientes
que você calculou através dessa fórmula aqui para dar o seu beta, isso vai te dar um trabalho que a gente chama de underpowered, ou seja, um trabalho que não tem poder significativo para provar a sua hipótese, e a gente vai incorrer no famoso erro tipo 2. Então, o erro tipo 2 nada mais é que o erro do falso negativo, tá? Porque usando essa fórmula aqui, você calculou que precisaria de 1.500 pacientes, mas você só recrutou 800 pacientes. Então, com 800 pacientes, você não consegue provar que a sua intervenção é eficaz. Quando a gente fala, então, do erro tipo 2, o erro tipo beta, seriam esses trabalhos onde você tem esse baixo poder. Então, não é que a droga não é eficaz. O trabalho mostrou que a droga não é eficaz porque não teve a quantidade de pacientes ou não seguiu os pacientes por um tempo necessário para tratar. Alguém lembra aqui da onde vem esse símbolo? Do resultado das meta-análises lá. Forest plot. Isso, Forest plot, isso. Exatamente. Então, se vocês lembrarem lá do segundo gráfico, esse aqui é o símbolo da Cochrane, tá? Então, o símbolo da Cochrane nada mais é que uma meta-análise. E ela é uma meta-análise desse trabalho aqui, publicado na Cochrane, onde na década de 80 já existiam pequenos trabalhos observacionais que acreditavam o uso do corticoide naquela fase lá de 30, 34 semanas para maturação fetal dos pacientes gestantes, né, como um benéfico para o paciente. Só que eram vários trabalhos pequenos, e que eu falei para vocês. Então, sempre que ele cruza aqui a linha do 1, né, ele vai mostrar que é um trabalho não significativo. Então, ó, cruzou a linha do 1, cruzou a linha do 1, cruzou. Só que quando você junta todos esses trabalhos, você consegue pegar aqui um diamante, ó, que ele não vai encostar a linha do 1. Ele vai variar de 0,70 a 0,87. Uma redução aí de risco relativo de 22%, né? Sendo a melhor hipótese 30% e a pior hipótese 13%. Então, a próprio símbolo da Cochrane vem aí de uma correção de um erro tipo 2. Então, assim, na década de 80, por conta desses vários trabalhos negativos, infelizmente, muitas crianças morreram em trabalho de parto prematuro por não receber a dexametasona. E só depois de uma grande meta-análise, juntando todos esses trabalhos, e aqui vocês colocam, né, todos os viés aqui de cada trabalho, a gente conseguiu ter aquele diamante ali mostrando uma redução favorecendo o uso do corticoide, né, nesse contexto. E aí, a próxima coisa que eles vão avaliar é se o desfecho que foi avaliado vai mudar a sua prática clínica. Então, assim, a gente vai ter os desfechos que a gente considera duro, ou hard endpoints, né, que seriam os desfechos, no caso da cardiologia, a gente fala do MACE, que seria a morte cardiovascular, o infarto não fatal e o AVC não fatal. E a gente vai ter os soft endpoints, os desfechos moles, que são aqueles desfechos que eles são significativos, mas não tem aquele peso, assim, de talvez mudar uma conduta, mudar uma diretriz. Então, assim, reduz a internação, melhora a qualidade de vida do paciente, reduz a descompensação de insuficiência cardíaca, diminui a chance desse paciente ter um novo procedimento. Então, assim, talvez o paciente não viva mais tempo por conta dessa hipótese, mas ele vai viver melhor. Então, assim, lembrar, né, nosso juramento curar quando possível, aliviar sempre, né? Então, sempre que a gente puder aliviar, um desfecho que a gente considera significativo, né? E a gente vai ter os desfechos substitutos, que vocês podem achar também pelo nome de surrogate endpoints, que nada mais são que desfechos que aí esses sim vão avaliar números. Então, assim, não vão avaliar algo que necessariamente vai traduzir em melhor qualidade de vida do paciente. Então, esse paciente vai ter uma redução da pressão em 5 unidades de mercúrio, ou vai ter uma redução da frequência cardíaca em 10 batimentos, ele vai ter uma redução da glicada de 0,3, ele vai ter uma redução do NT-proBNP, mas sem necessariamente reduzir a internação.
ele vai reduzir troponina, vai reduzir o strain miocárdico, vai reduzir o diâmetro cavitário. Então, assim, ele vai reduzir números, mas não necessariamente vai trazer um benefício palpável para o paciente, seja em mortalidade, em algo que seja quantificável. O sétimo passo, então, seria avaliar qual foi o resultado encontrado, né? Como a gente já comentou, se esse P, então, foi significativo, se o intervalo de confiança também ali não cruzou a linha do 1, se é um intervalo de confiança robusto, né? Como a gente falou, nunca vai se guiar só pelo valor de P, também nunca vai se guiar só pelo intervalo de confiança, né? E o próximo passo é dizer, o resultado é clinicamente relevante, então, poxa, a medicação reduziu a mortalidade por todas as causas. Então é um resultado altamente relevante. Agora, não, usar essa medicação reduziu o NT-proBNP de 150 para 120. Será que isso vai implicar uma medicação que custa R$ 400? Então, será que isso vai ser custo-benefício para o paciente? E sempre questionar se há vieses também, né? Então, lembrar que tanto o valor de P quanto o intervalo de confiança, eles não vão mostrar para vocês se a pesquisa foi bem feita. Então, assim, tem muita pesquisa que é feita pelo próprio laboratório que fabrica a molécula. Então, será que eles não podem ter fraudado os dados para que a molécula deles tenha um aparente benefício, as pessoas prescrevam ele? A gente tem diversos trabalhos aí que são despublicados. Então, às vezes, vocês podem entrar ali no New England, no JAMA, e se dar diante de um trabalho que vai estar lá um trenzinho vermelho, né? This published has dispublished. Então, assim, existe essa questão também, né? Que existe fraude mesmo em pesquisa científica, existe viés que a gente tem que sempre avaliar, e se a aferição foi mal adequada, então, assim, tem trabalho, por exemplo, que um braço usou o NT-proBNP, o outro braço não usou o NT-proBNP para guiar a conduta. Então, assim, será que aqueles pacientes que não usaram o NT-proBNP realmente tinham diagnóstico de C ou tinham dispneia por pneumonia e outra causa? Entendeu? Então, tudo isso aí a gente precisa avaliar. Voltando naquele trabalho CAST que eu falei para vocês, quando vocês vão avaliar o uso desses antiarrítmicos, então, na redução de mortalidade, veja vocês, a gente está tentando reduzir entopias ventriculares, taquicardia ventricular, e a medicação realmente reduziu, só que quando vocês comparam aqui a quantidade de eventos, os pacientes que usaram, aqui é o without, tá? Então, é 100 eventos. Quanto menor aqui a quantidade de eventos. No grupo placebo, a gente teve mais pacientes sem eventos do que no grupo de clinamida e flecainamida. E isso com P significativo. Ou seja, mesmo uma hipótese plausível, que é você usar um antiarrítmico em pacientes com arritmia e infarto recente, mostrou um aumento da taxa de mortalidade. E essas drogas acabaram sendo descontinuadas. Por isso que a gente precisa sempre procurar a melhor evidência clínica, tá? E aqui, depois vocês podem procurar, né, nesse QR Code, que é o próprio trabalho do David Sackett, da década de 80, onde ele elenca, se não me engano, 22 vieses, né, da prática clínica, né? Então, vejam coragem, como a gente falou, né, de, às vezes, focar em um valor que você já tinha na sua cabeça, preditivo negativo, para descartar uma doença. O viés da incerteza, então, como às vezes a amostra não foi significativa para definir o resultado, você pode acabar sendo influenciado por conta dessa contaminação. O viés da disponibilidade, então, sempre que você vai pensar em um paciente, você tende a lembrar daquele caso mais recente, ou aquele caso que o paciente evoluiu pior, entendeu? Então, às vezes, você tem uma doença que é muito rara, sei lá, síndrome da hiper-GG4, e aí você lembra que aquele paciente tinha um nódulo no pescoço, só que, assim, é muito mais provável que esse nódulo no pescoço seja um linfoma, só que na sua cabeça você sempre vai lembrar do hiper-GG4, porque era um diagnóstico muito raro que você diagnosticou uma vez, entendeu? O efeito da adesão, então, tipo, quando você vai fazer uma terapia, só o fato de você estar num grupo de estudo, às vezes o paciente
vou fazer um tratamento para hipertensão. Mas o fato de estar no estudo, às vezes o paciente vai começar a se alimentar melhor, praticar mais atividade física, e às vezes o fato do paciente ter uma adesão terapêutica não medicamentosa melhor, isso pode reduzir o efeito da droga, entendeu? O viés de confirmação, que a gente já falou também, e tem outros vieses que são bem anedóticos, que é o viés do sobrevivente, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, o exército britânico, né? Eles pegaram todos os aeronaves que sobreviveram, né, ao combate e perceberam que elas tinham todos esses pontos vermelhos ali de bala, né? E não foram abatidas. Então, o que eles pensaram? Essas devem ser a região aonde os aviões mais recebem tiro, né? Então, vamos passar a reforçar mais essa região e aí os aviões vão ser menos abatidos. Só que mesmo reforçando essas regiões, os aviões continuaram a ser abatidos da mesma forma. O que eles deixaram passar em branco aí? Que como eles pegaram só os aviões que não foram abatidos, provavelmente os aviões que foram abatidos tiveram tiros nas regiões mais nobres da aeronave, né? Então, no motor, na hélice, no piloto. Então, na verdade, a região que eles deveriam reforçar são essa região em verde, não onde estão os tiros. A gente tem o viés do franco-atirador texano, que nada mais é que você fazer uma análise a posteriori, né? Então, você vai coletar vários dados, e depois que você coleta vários dados, né, você vai fazer ali o seu desenho para que o seu dado esteja exatamente ali na maior acurácia do seu desenho, né, do seu estudo. Então, a gente nunca na pesquisa científica vai fazer um estudo pós-hoc, né, pegar a análise retrospectiva para fazer o desenho que melhor se enquadra ao seu paciente. Na verdade, você vai fazer a pergunta e, através da pergunta, vai avaliar o desfecho, né? Nunca partir do resultado para encontrar a pergunta. E o mesmo se vale aí a falácia aí do Charles Pink, né, que é o escolhedor da cereja. Então, muitas vezes você junta lá todos os seus dados, e aí o que é o correto? É você analisar todos os dados. Mas existem alguns trabalhos onde o paciente vai falar, eu vou escolher esse dado aqui que vai dar uma redução mais expressiva do meu trabalho, e não vou reduzir, e não vou pegar esse dado aqui, porque se eu colocar ele na hipótese, a redução vai ser de 1%, e se eu usar esse dado, vai dar uma redução mais robusta, né? Então, a gente nunca vai escolher o dado que a gente vai avaliar na pesquisa científica, né? E aí, por fim, a gente tem que avaliar se esse estudo tem validação externa. Então, assim, esse trabalho ele será capaz de mudar a conduta? Então, o estudo CURE foi um estudo que depois dele a gente passou a usar o clopidogrel associado ao AS como terapêutica padrão, né, a DACT, né, para todo paciente com infarto agudo do miocárdio, porque foi um estudo altamente significativo que mostrou uma redução de mortalidade e morte cardiovascular, infarto, AVC significativa, né, com uma probabilidade pré-teste muito alta. A gente já tinha uma heurística provável, né, uma probabilidade pré-teste significativa, e sendo positivo, ele acabou confirmando a nossa hipótese, né. E um outro ponto será que o resultado desse trabalho ele pode se aplicar ao meu paciente? Então, por exemplo, no estudo CURE, a gente teve ali cerca de 30% de mulheres e cerca de 15% de idosos com mais de 5 anos. Então, será que aquela avózinha com 94 anos, que teve uma alteração só da troponina, sem ter uma dor torácica típica, ela vai se beneficiar de receber AS por clopidogrel, se ela, às vezes, não tem um infarto 1, mas teve um infarto 2? Então, até isso vocês têm que avaliar, tá? Então, esse aqui é o checklist que a gente geralmente avalia, tá? A gente tem um grupo de discussão de artigos científicos, onde toda sexta-feira os residentes de cardiologia, tanto da MECOR quanto do
Hospital Geral fazem análise criteriosa dos artigos científicos, né, chama Friday Mace Club. Vocês podem procurar lá no YouTube, eu sempre deixo as aulas lá para todos para a gente poder acompanhar posteriores, mas basicamente vai se guiar por todas essas 8 perguntas que a gente fez. Então, a designação do tratamento foi randomizada? Então, se sim, mostra que reduz bastante o viés ali de alguma doença ou algum tratamento prévio do paciente influenciar no resultado. Então, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados, atribuídos à conclusão, é aquilo que a gente falou, né? Então, se determinado paciente é excluído ali, isso pode puxar o resultado para um lado e para o outro. Então, você não vai ficar escolhendo, tirando o paciente da análise, porque não teve um desfecho significativo para inflacionar artificialmente aí seu resultado, né? Então, o segmento foi completo. Se o trabalho é interrompido muito precocemente, isso também pode inflacionar o resultado do desfecho, né? Então, se o estudo interromper muito antes do que ele foi proposto, era para seguir por 3 anos, seguiu só por 1, às vezes o efeito da droga é maior no primeiro ano, e aí você vai ter um resultado que vai te dar um desfecho muito significativo, né? Ou às vezes o resultado da droga vai aparecer mais depois de 3 meses, né? Então, tem GLT2, por exemplo, que a gente usa no tratamento da IC, e a gente tem bem comprovado que a partir de 60 dias de tratamento, ele reduz drasticamente o desfecho composto de C, né? Seja na fração de injeção preservada ou na fração de injeção reduzida, mas a gente tem alguns trabalhos que tentaram avaliar ele, por exemplo, em 30 dias, que não tiveram a mesma redução de desfecho, entendeu? Então, isso aí também pode influenciar. O que a gente comentou, da intenção de tratar e da análise por protocolo. Então, quando você faz uma análise por protocolo, ela vai fazer uma análise você vai ter um efeito maior da sua intervenção. Então, quando você avalia ali, só os pacientes que tomaram clopidogrel de um lado, quantos que não tomaram clopidogrel do outro, você consegue ver realmente o quanto o clopidogrel reduz de trombose de stent, quando ele aumenta de sangramento. Só que, se você desenhou o estudo para a intenção de tratar, quando você faz esse crossover, né, que é você jogar o paciente para o outro braço, você acaba contaminando as amostras, e aí vocês podem perder aquela segurança de que esse resultado não está sendo guiado por algum viés. Se de repente teve 10% de crossover, 10% dos pacientes que eram para tomar clopidogrel ficaram no grupo placebo, mas esses pacientes estavam no grupo placebo, tomaram clopidogrel, mas esses pacientes tinham mais diabetes. Então, você aumentou ali em 10% o grupo dos pacientes do clopidogrel, que agora eles têm 30% de diabetes contra 20% no outro grupo. Será que esse resultado positivo agora não é por conta dessa diferença de 10% de diabetes num grupo em relação ao outro, ou se realmente é pelo uso do clopidogrel, tá bom? A condição cega, como a gente falou, o fato do estudo não ser cego, isso pode acabar influenciando tanto a decisão clínica do entrevistador, né, de muitas vezes acabar internando o paciente ou mandando o paciente com angioplastia, com uma cirurgia, por saber que ele está no grupo placebo, por exemplo, ou às vezes o paciente, por estar no grupo placebo, deixa de tomar o remédio, porque acaba comprando a medicação por fora, né? Isso aí às vezes acontece no trabalho também. Então, a gente vai avaliar se os grupos eram similares, né, para ver exatamente isso aí, né, a randomização, se vai diminuir a chance de viés, se além da intervenção experimental os pacientes foram tratados igualmente, então se às vezes tem paciente usou mais beta-bloqueador no grupo, sabe que beta-bloqueador é um antianginoso, então será que o uso do beta-bloqueador maior em um grupo em relação ao outro não poderia reduzir a quantidade de isquemia refratária, a quantidade de infarto, né? Então isso aí também pode influenciar a nossa análise. Se os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes, né? Então, se o desfecho foi positivo, a gente tem uma resposta para aquela pergunta. Então, para aqueles pacientes com infarto agudo do miocárdio, sem supra e ST,
o uso de clopidogrel associado ao AS reduz MACE. Então, se o paciente teve um infarto com supra, a gente precisa depois ver o estudo com infarto com supra. Esse estudo respondeu ao paciente com infarto sem supra, tá? Se todos os objetivos clínicos foram considerados, aquilo que a gente falou. É um trabalho que avalia MACE, então teve redução de morte, infarto cardiovascular e AVC não fatal, então é um desfecho duro. Então isso é um desfecho relevante. Não, o desfecho foi só a redução do NT-proBNP, a redução do diâmetro diastólico, então é um desfecho surrogate, um desfecho substituto. Isso já diminui bastante ali o desfecho, a implicância clínica, né? Porque você vai dar uma medicação que custa R$400 só para reduzir NT-proBNP, se o paciente não vai internar menos, não vai ter redução de SPE, não vai viver melhor, entendeu? Que acaba influenciando essa questão dos benefícios superarem os custos, né? Então, acabei falando muito aí, desculpa ter alongado, mas basicamente o que eu quero deixar para vocês é que a medicina não é para que a medicina agora tem que ser a pura matemática, mas que a medicina baseada em evidências, ela vai fortalecer o raciocínio clínico de vocês, que é lógico que vocês estão começando agora e precisam ainda melhorar tanto a sua anamnese, exame físico, para que seu raciocínio clínico seja fortalecido, mas que quando vocês seguiam, como eu mostrei lá no exame, tipo, quando eu já sei que o refluxo hepatojugular aumenta a minha probabilidade de pré-teste de CIC, eu vou pesquisar isso no meu exame físico e talvez parar de dar valor com edema de membro inferior, que não altere em nada a minha probabilidade de pré-teste, entendeu? Se a gente sabe ali que a dor que vai para o braço esquerdo aumenta em 2%, coisa que eu vou perguntar, eu não vou perguntar se é uma dor que é ventilatório dependente, coisas desse sentido, tá? E que vocês precisam passar a ter critério, que vocês estão consumindo também. O digo que a gente colocou lá no início do exame, né? Que se você está consumindo lixo, você vai acabar reproduzindo lixo na sua prática clínica. Então, sempre pergunte se o estudo que você está avaliando, ele é adequado para responder a sua prática clínica. Se é um estudo de intervenção, tem que ser um trabalho randomizado, placebo controlado. Se é um estudo de avaliação de um marcador, às vezes um estudo de corte. O estudo teve poder significativo, então você vai ver lá nos métodos. A gente calculou uma quantidade X de pacientes para um poder de 80% para uma redução de desfecho de tantos, com alfa de 0,05, né? Um alfa de 5%. Então, eles tiveram a quantidade de pacientes que eles colocaram lá nos métodos? Se sim, beleza, teve um poder adequado. E aí não se guiar só pelo valor de P. Lembrar que, mesmo o valor de P normal, você pode ter ali um risco relativo que pode cruzar a linha do 1. Então, às vezes, você pegar aquele intervalo de confiança muito largo, vai mostrar para vocês que não é um trabalho robusto, que talvez tenha uma quantidade pequena ainda de paciente. E lembrar que mesmo o valor de P e mesmo o intervalo de confiança, eles podem estar errados se você teve uma aquisição de dados equivocadas, se você teve fraude na atribuição dos dados, na atribuição dos resultados. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado, né? Quando for avaliar o risco relativo, lembrar que muitas vezes ele pode inflacionar, né? Então, você tem um risco relativo de 20%, mas reduziu de 1,5 para 1,3. Então, o seu risco absoluto foi de apenas 0,2%. Será que é realmente um trabalho aí que vai implicar na sua prática clínica, reduzir o risco absoluto de apenas 0,2% do desfecho? Tomar cuidado com vieses, principalmente de múltiplas comparações. Vocês vão pegar muito trabalho que é um trabalho negativo, e quando você pega o forest plot lá, vai avaliar, nas mulheres, a droga teve uma tendência de benefício. E aí você vai ver que a conclusão do trabalho é que a droga deve ser considerada em mulheres, em quem tem uma determinada característica, e muitas vezes a diretriz vai acabar comprando essa hipótese porque é financiada pela indústria,
sendo que foi um trabalho que foi claramente negativo, e a gente não teve nenhum trabalho posterior testando essa hipótese que para aquele grupo específico essa medicação foi positiva. E muitas vezes a diretriz vai estar lá orientando a considerar o uso dessa medicação em cima de um trabalho negativo. Então, contextualize, nem todo trabalho vai se aplicar ao seu paciente, então, sempre prestar atenção nos critérios de exclusão. Então, excluiu o idoso, excluiu quem tem função renal alterada, excluiu quem está em diálise, excluiu quem tem parada cardíaca. Pô, meu paciente está em diálise, será que essa medicação é eficaz para o meu paciente? E sempre, sempre, gente, tentar considerar a sua probabilidade pré-teste e com o seu resultado. Então, use lá aquelas tabelas do valor de P que eu deixei lá no início do slide, use o normograma de Fraga, use a sua probabilidade pré-teste, né, aquela arvorezinha lá que eu desenhei, entendeu? E assim, conforme cada vez mais vocês vão utilizando, mais vocês vão se habituando. E hoje em dia, com inteligência artificial, é bem fácil. Eu mesmo já dei vários comandos para mim, eu tenho alguns agentes do meu que eu coloco lá o que eu quero que ele calcule, conforme o trabalho que eu mando para ele, ele já calcula para mim a razão de verossimilhança, o NNT, o NNH, se isso realmente teve impacto, se mostra redução de mortalidade, e acho que é basicamente isso. Desculpa se talvez tenha entrado muito a fundo em temas, acho que geralmente ligas são pessoas bem heterogêneas, né? Eu lembro da época que eu era de liga, tinha pessoa desde o terceiro semestre, gente do 11º semestre, então o conhecimento de vocês também acaba sendo heterogêneo, mas como a Natália falou aí no começo da apresentação, né? É necessário que vocês comecem a se acostumar com esses termos, né? Até para que isso seja cada vez mais na prática de vocês. Excelente aula, Janine. Eu fiquei aqui entrando e saindo alguns momentos, mas consegui aproveitar 90% aí. E acredito que, independente se é liga ou não, acho que você explanou isso de forma bem didática, com exemplos, com um racional do que por que a gente, às vezes, tem que olhar alguns artigos e algumas informações com mais criticidade, né? Porque os dados, às vezes, é apresentado até para a gente também não comprar algumas informações como a verdades absolutas, né? A gente vê algumas questões aí, principalmente na área da reposição, do hormônio, enfim, que eles botam um artigo e aí você vai destrinchar um pouquinho melhor esse artigo. Um conhecimento bem básico de medicina baseada em evidência, você percebe que aquilo lá não serve para nada, né? Então, foi muito importante. Não sei se alguém mais da Liga quer falar alguma coisa. A Liga de Cardiologia, ela agradece você. Esperamos em outros momentos, né, ter oportunidade de outros temas, que eu sei que você é fera aí, no cardiointensivismo, etc. E fica aí meu convite para as próximas. A gente vai fazer alguns eventos. Eu ainda estou programando com a Liga e eu aviso você, caso você tenha disponibilidade, interesse, será uma honra. Combinado, Nath. Professor, agradecer também em nome da Liga, agradecer a presença do pessoal da UFMT aí também presente. A aula foi sensacional, é muito complexa, né, mas muito necessária também, principalmente atualmente, né, com tanto de desinformação que corre nas redes sociais, tudo mais, a gente saber filtrar e com um artigo bom, relevante, de um artigo ruim, mal feito, enviesado, sem dúvidas, é muito importante na nossa prática médica, né, no futuro. Exatamente. Eu queria agradecer também como o convite do Gabriel, né, da Liga da Unic, do Dr. Giannini. A gente da Cardioliga também aproveitou muito bem essa aula. E fica aí o convite para novos eventos em conjunto, né? Acho que seria interessante. E acho que vamos tirar uma foto, o pessoal liga a câmera aí para a gente postar nos Instagrams, divulgar, movimentar um pouco. Agora, quem Tchau. puder ligar a câmera aí, vamos dar um sorrisão.
Você tira print aí, Eduardo, ou eu tiro aqui? Eu consigo tirar aqui. Tirei, fechou. Alguém mais vai ligar? Esperar aí, ó, o pessoal ligando. Coloca o slide de novo. E esse fundo aí, Miguel, essa lâmina aí. Aí, Joia. Foi aí, tirou? ainda não. Pera, agora. Tirei. Aí, joia. Obrigado, pessoal. Falou. Valeu, professor. Valeu, Janine. Doutor. Valeu, obrigado, boa noite.